Olá, meu nome é Anelise Gribel e você está no canal Reengenharia na Saúde. O tema de hoje é estratégia competitiva. Por que existem empresas que prosperam e outras não? Mesmo que ambas estejam no mesmo contexto, tenham os mesmos recursos, o mesmo tamanho, as mesmas estruturas e até as mesmas oportunidades. Se você faz parte do mundo dos negócios e quer ser bem-sucedido, precisa estabelecer o posicionamento estratégico de sua empresa junto aos clientes, fornecedores e concorrentes. Como fazer isso? O livro Estratégia Competitiva de Michael Porter é a receita. Porter é um dos mais influentes mestres da gestão contemporânea e seu livro ajuda o leitor a migrar da teoria para a prática, prevendo o comportamento dos competidores e dominando a inteligência competitiva. Hoje, eu trarei todo o conteúdo de estratégia competitiva. Em outro vídeo, eu falarei sobre vantagem competitiva, que é esse outro livro aqui, ó, que são cerca de 500 páginas. Eu já li, apliquei na minha vida profissional em diversas situações e irei sintetizar também para você em breve. Serão 2 vídeos que você deve assistir em sequência para capturar todo o conhecimento, combinado? Enquanto estratégia competitiva apresenta as aclamadas técnicas para análise da indústria e dos concorrentes de Porter, vantagem competitiva descreve de que modo as empresas podem criar e sustentar essa vantagem competitiva. Proponho abordarmos estratégia competitiva traçando um paralelo com o mundo das organizações de saúde para ficar mais tranquilo para quem está assistindo do outro lado da tela e é profissional de saúde. Em estratégia competitiva, Michael Porter analisa as 5 forças fundamentais que movem o mercado competitivo. Além disso, ele introduz um modelo simples com 3 estratégias genéricas: baixo custo, diferenciação e foco, que podem ser aplicadas por gestores de empresas de todos os tamanhos. Vamos então analisar os aspectos de estratégia competitiva com um olhar de diagnóstico clínico, analisando sintomas, identificando a causa e propondo um tratamento eficaz, para dessa forma aproximar você dos conceitos de Porter. Para começar, vamos entender quais seriam as 5 forças que movem a competição. A primeira delas é a ameaça de novos entrantes. Segundo Porter, a todo momento, um novo concorrente pode bater à sua porta para disputar um pedaço de mercado dentro do segmento que você atua. Isso pode preocupar uma empresa já estabelecida. Então, o ideal é que barreiras de entrada sejam criadas. Essas barreiras podem ser criadas por meio de registro de marcas, registro de patentes e várias outras opções. Se as barreiras à entrada de novos concorrentes forem fortes o suficiente, o seu terreno não será invadido. Um exemplo: imagine uma clínica médica renomada que possui uma marca registrada para um tratamento específico. Isso dificultará a entrada de concorrentes no mesmo mercado. Segunda força: rivalidade entre concorrentes. A rivalidade entre as empresas sempre existirá. O que você precisa medir é o impacto do concorrente no seu negócio. Alguns concorrentes têm baixo nível de competitividade e outros são implacáveis. Lembre-se que concorrente não é apenas quem produz a mesma coisa que você, mas é aquele que compete junto ao mesmo consumidor. Quanto mais acirrada é a luta entre as empresas para conquistar uma maior parcela de mercado, maior também a dificuldade em construir uma estratégia competitiva. Neste caso, a batalha ocorre em diversos aspectos, desde verba para mídia publicitária, competição por preço, pesquisa e desenvolvimento, à qualidade do serviço prestado. Vou dar um exemplo.
clínicas de saúde concorrendo pelo mesmo grupo de pacientes, o que pode se manifestar em estratégias de publicidade, preços competitivos e até desenvolvimento de serviços de qualidade. A terceira força. Terceira força é a ameaça de substituição. Isso acontece quando seu concorrente encontra um jeito diferente de fazer o que você faz. Isso de fato é uma ameaça, já que não existe um produto ou serviço tão original que não tenha concorrência. Por exemplo, quando o smartphone começa a impactar a venda de notebooks, temos um modelo clássico de pressão de produtos substitutos. Os substitutos estão sempre por aí, não é verdade? Às vezes mais fortes, outras vezes nem tanto. O problema se agrava quando esses substitutos ficam mais baratos. Quanto maior a pressão dos substitutos, menos atrativo fica o segmento. Isso acontece porque eles interferem diretamente nos preços, reduzem os retornos, a demanda e a rentabilidade. Um exemplo, a proliferação de aplicativos de saúde que oferecem diagnósticos online, ela afeta a necessidade de consultas presenciais. Seria, então, a ameaça de substituto. A terceira força de Porter é o poder de barganha dos compradores. Esse é o poder do consumidor em mexer nos preços. Quanto menor a base de clientes, mais poderosa ela se torna. O inverso também é correto, ou seja, o poder da empresa cresce quando tem muitos clientes. Logo, quanto mais poder de negociação o cliente tem, menores os lucros de um determinado segmento. Fez sentido para você? Vamos dar um exemplo. Planos de saúde com grande número de segurados têm mais poder de negociação sobre os serviços médicos que contratam. E a quinta força de Porter? O poder de barganha dos fornecedores. O que determina a força do fornecedor é principalmente a facilidade que ele tem de alterar os seus preços. Quanto maior o poder de barganha dos fornecedores, seja para aumentar preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços oferecidos, menor controle uma empresa tem sobre a sua participação de mercado e a sua lucratividade. Logo, investir todas as suas fichas na mão de poucos fornecedores deixa a sua empresa vulnerável. Você fica literalmente nas mãos deles e, inclusive, enfraquece o seu poder de negociação. Vou dar um exemplo na área médica. O fabricante de dispositivos médicos dominante, ele pode ditar preços aos hospitais que dependem de seus produtos. Vamos agora falar sobre as estratégias genéricas de Porter, já que você conhece as 5 forças de Porter. Então, é hora de entender as 3 estratégias competitivas genéricas: liderança de custo, diferenciação e foco. Elas nada mais são do que formas de se desenvolver vantagens em relação aos seus concorrentes. Primeira delas, liderança de custo. Existem 2 formas de se obter a liderança de custo. A primeira é aumentando os lucros e jogando os custos para baixo, ao mesmo tempo em que se aplica os preços médios da indústria. A segunda forma é aumentando a participação de mercado com redução de preços e custos, conseguindo assim manter um lucro razoável por venda. Ou seja, essa estratégia requer foco constante da empresa em redução de custos em todas as áreas do negócio para garantir preços competitivos. Nesta estratégia, as empresas aplicariam as técnicas de reengenharia de processos, visando reduzir seus custos. Em outro vídeo, eu falarei dessas técnicas. Quando o seu posicionamento se baseia no menor custo,
você se protege do risco de ficar com um portfólio de clientes pequeno, pois a dependência dos seus clientes fica diluída entre um alto volume de compradores. Maior risco da estratégia da liderança de custo é que as fontes de redução de custo estão ao alcance de todos e os seus concorrentes podem copiá-las a qualquer momento. Assim, é fundamental você buscar sempre novas formas de reduzir todos os custos. E nesse caso, a dica é recorrer à reengenharia e à melhoria contínua. Eu vou dar um exemplo na área de saúde. Clínicas que operam com equipamentos mais eficientes e gerenciam cuidadosamente os custos operacionais para oferecer serviços médicos a preços competitivos. A segunda estratégia genérica de Porter é a diferenciação. Essa estratégia deve ser aplicada quando você tem produtos e serviços únicos, de alta qualidade e mais atraentes que a concorrência. A diferenciação, ela atua reduzindo as alternativas de compra do consumidor. Isso faz com que se possa cobrar mais pelos produtos, impulsionando os lucros. Os principais desafios desse modelo são as estruturas de custo, geralmente mais caras. Afinal, o cliente que busca diferenciação exige maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, marketing e design. Além disso, é preciso que você mantenha agilidade em seus novos processos de desenvolvimento de produtos nessa estratégia. Na área da moda, eu citaria a Osklen como sendo uma empresa que se utiliza da estratégia genérica de diferenciação de Porter, porque ela se diferencia ao oferecer produtos únicos, inspirados na cultura brasileira e na natureza, atraindo consumidores que valorizam a originalidade e sustentabilidade. Isso contribui para sua imagem premium e atrai um público consciente. O cliente da Osklen, quando adquire um produto da marca, ele estabelece uma conexão com os valores da empresa, criando uma sensação de pertencimento, bem-estar e engajamento. Na área de saúde, o exemplo seriam hospitais que investem em instalações modernas, equipes especializadas e tecnologias avançadas para proporcionar uma experiência diferenciada aos pacientes. Não um atendimento, não uma prestação de serviço, mas uma experiência diferenciada. A terceira estratégia genérica de Porter é o foco. Empresas que apostam nas estratégias de foco concentram-se em nichos bem específicos de produto ou mercado, alcançando dessa forma ganhos de escala. Essa estratégia permite atender aos clientes em seu mercado de maneira excepcional, desenvolvendo uma forte tendência de fidelidade à marca. O resultado disso é que o seu segmento de mercado fica menos atraente para os concorrentes. No entanto, o foco geralmente não é suficiente por si só. O sucesso em uma estratégia genérica de foco está em garantir algo a mais para reduzir custos ou para aumentar a diferenciação. Um exemplo na área de saúde seria uma clínica especializada em pediatria, dedicada apenas a crianças e suas necessidades de saúde. Nós já falamos das 5 forças de Porter, os seus conceitos e as 3 estratégias genéricas. Vamos ver agora como se aplica esses conceitos na prática. Na prática, é possível selecionar a estratégia correta para o seu negócio, considerando análise SWOT, as 5 forças de Porter e outras avaliações de mercado. Outro ponto importante é reavaliar constantemente seus objetivos futuros, suas percepções dos concorrentes e sua capacidade produtiva. Compreender essas estratégias e forças permitem que os profissionais de saúde, como médicos e gestores de organizações de saúde, otimizem suas posições no mercado
e alavanquem o seu negócio, gerando maior sucesso e alcançando seus objetivos. Vamos ver qual seria a receita. Primeiro, aplique a matriz SWOT para avaliar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que você enfrentaria para cada uma das estratégias. Segundo, use a análise das 5 forças para entender a natureza da sua indústria. Terceiro, compare as análises SWOT das opções estratégicas viáveis com os resultados da análise das 5 forças. Selecione a estratégia genérica que apresente um conjunto de opções mais fortes para o seu caso específico. Vamos falar agora de como é que isso acontece. Bem, primeiro, avaliação dos objetivos futuros. Antes de dar os primeiros passos, você precisa entender bem os objetivos estratégicos da sua empresa e da concorrência. Assim, você conseguirá ver com clareza o mercado e as ameaças, avaliando melhor os possíveis pontos de enfrentamento no futuro. Depois, você vai partir para a avaliação das identificações pressupostas. Para Porter, é preciso entender a percepção dos seus concorrentes sobre você e sobre os demais atores do mercado. Isso pode ajudá-lo a criar planos futuros e optar por uma melhor estratégia competitiva. Depois você vai fazer uma avaliação das estratégias atuais. É preciso também ter clareza sobre estratégias atuais dos seus concorrentes e entender o que eles estão fazendo nesse momento. Isso ajudará você a antever o que é possível e quais as ações estratégicas deles que vêm pela frente. Depois seria a avaliação das capacidades. Além da estratégia, é preciso conhecer a capacidade de um competidor em executar uma estratégia, com base em suas forças e fraquezas, para assim ser capaz de antever os próximos passos da competição. A todo momento, o mercado e os competidores dão sinais de sua estratégia e o bom gestor deve ser capaz de ler esses sinais com precisão. Por isso é fundamental estar antenado a todas essas informações e, a partir delas, tentar enxergar se seus competidores darão guinadas que podem pegá-lo de surpresa. Se você entende a dinâmica desses sinais, poderá usá-los para confundir a concorrência ou até para responder a potenciais ameaças. E você? Saberia a hora de sair de campo, abandonar aquele nicho de mercado? Os produtos evoluem e as necessidades do consumidor também mudam rapidamente, transformando em supérfluo aquilo que era essencial. Assim, quando um segmento está em declínio, empresas tradicionais tendem a não querer abandoná-lo, pois existem as chamadas barreiras de saída, que são os ativos, a mão de obra. Para superar essas barreiras de saída, é preciso desenvolver liderança e se tornar a única empresa sobrevivente naquele segmento. Com essa dominância, é possível descontinuar produtos sem sofrer ameaças da concorrência. E tem outros caminhos? Sim. Um outro caminho seria aplicar uma estratégia de nicho, encontrando um segmento que permaneça estável e, em seguida, construir a posição nesse segmento. Nós vemos que existem livrarias físicas como Travessa, Argumento, Saraiva, que não vivem somente da venda de livros, elas estão atuando num outro segmento. Venda de papelaria, venda de jogos, espaço para café, você conversar com o autor do seu livro predileto. Isso foi uma estratégia que ela usou para não sair do mercado. Mas existe um segundo caminho, que é você desistir e fazer uma alienação rápida, que vai se basear em você vender o seu negócio no início do declínio e, com isso, maximizar o valor do ativo,
da empresa e aumentar os ganhos obtidos com essa venda. Você já deve ter ouvido falar de integração vertical. Essa estratégia é considerada uma das melhores alternativas para aumentar eficiência e reduzir custos. Ela se baseia em realizar o máximo de processos possíveis internamente, sem depender de fornecedores ou terceirizações, cobrindo todos os aspectos, desde a produção até a montagem, distribuição e vendas. Segundo Porter, essa alternativa gera grandes economias e faz com que a empresa simplifique muitos processos antes onerosos. Mas atenção, é fundamental ter cuidado ao projetar seu plano de integração vertical. Ou seja, você deve ter em vista fatores não exclusivamente relacionados aos ganhos de eficiência que ela pode implicar. Por exemplo, um provedor interno obsoleto pode comprometer a qualidade de seus produtos e serviços. As empresas têm culturas organizacionais e valores diferentes, o que dificulta a promoção de uma integração entre duas ou mais organizações. Por outro lado, essa nova estrutura pode gerar economias, pois investe-se na simplificação de processos antes onerosos, além de levar a maior poder de mercado, efeito escala, que é advindo do domínio dos canais de distribuição. Até agora, nós vimos os conceitos relativos à estratégia competitiva, que são as 5 forças de Porter e as 3 estratégias genéricas de Porter. Elas compõem a cartilha de Porter, podemos dizer assim. Mas voltando àquela pergunta do início, por que algumas empresas seguem essa cartilha, né, e prosperam, enquanto outras não prosperam? Ambas inseridas no mesmo contexto, com as mesmas estruturas e com as mesmas oportunidades. Bem, a gente pode encontrar essa resposta no livro de James Collins, intitulado Feitas para Durar. Neste livro, ele vai explicar o porquê isso acontece. Feitas para Durar é resultado de uma ampla pesquisa em que os autores tinham um objetivo claro: descobrir o que torna uma organização realmente excepcional e diferente das demais. Segundo ele, o maior atrativo das empresas são as pessoas certas, ou seja, que tenham um DNA compatível com a empresa no que tange a valores e propósitos. Uma empresa com perfil agressivo no mercado, por exemplo, ela deve contratar um empregado competitivo. Outro ponto é que os líderes devem ter conhecimento tácito, saber fazer, para que possam dizer para as pessoas certas o que elas têm que fazer. Nada de líderes que jogam para a plateia. Líderes devem assumir os erros da equipe, que é o conhecido efeito espelho, quando o resultado não for o esperado. E quando as coisas derem certo, parabenizar a equipe, o efeito janela. Accountability é também um pré-requisito na liderança, ou seja, responsabilizar-se financeiramente pelo resultado de suas ações na empresa. Para Collins, além de estratégia bem definida, a empresa precisa de cultura da mensagem direta. A linguagem deve ser clara, direta, ou seja, meta, prazo, foco, competitividade. Cultura da disciplina. Prometeu, entregue. Trabalhar os aspectos da sistematização, do hábito e da rotina nas equipes. Aceleradores tecnológicos. Usar a tecnologia como meio, ou seja, que ela seja uma ferramenta de aceleração e não de processo. Processos têm que ser revistos e redesenhados antes de qualquer iniciativa de automação. E por fim, Collins trouxe o conceito do efeito porco-espinho, que seria sua empresa se concentrar em algo no qual ela seja melhor,
que movimente dinheiro e que desperte paixão dos seus empregados, para ela não ser engolida pelo concorrente. A alta performance estaria relacionado a um foco estreito, bem definido e a perseguição obstinada, de forma disciplinada. Raposa ou porco-espinho? Com qual deles você se identifica? Collins compara a raposa, que significa diversificação de ideias, com o porco-espinho, que significa focar no que se é melhor, como dois modelos de gestão existentes nas empresas, além das estratégias. Esse formato pode ser aplicado numa organização de saúde, contudo é importante lembrar que a abordagem da raposa, com diversificação de ideias, pode ser benéfica para promover inovação e adaptabilidade no campo de saúde, enquanto a abordagem de porco-espinho, com foco no que se é melhor, é essencial para garantir excelência e eficácia em áreas específicas da saúde. Você deve escolher o modelo que melhor se adeque ao seu objetivo, isso é, inovação e adaptabilidade, ou assegurar a excelência e eficácia? Bem, mas agora vamos deixar esse papo de modelo de gestão um pouquinho de lado e vamos voltar à estratégia. Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou correlacionar a implementação de escolha de estratégia a um diagnóstico clínico. Vamos lá. Se você está mergulhado na área de saúde e quer alavancar o seu negócio, a sua instituição, entender sobre posicionamento estratégico é essencial, isso você já sabe. Vamos então fazer isso como se fosse um diagnóstico clínico, analisar sintomas, identificar a causa ou as causas e propor um tratamento eficaz. Vamos então supor que a estratégia genérica fosse o tratamento ideal. Se você escolhesse a estratégia anamnese completa, que consiste em uma avaliação médica detalhada e abrangente do histórico de saúde de um paciente, incluindo informações anteriores, condições médicas, cirurgias, medicamentos, histórico familiar e estilo de vida, você estaria apto para propor um tratamento para esse paciente, não é verdade? Logo após diagnosticar, seria a hora de tratar. Mas vamos correlacionar o seu paciente e esse diagnóstico clínico à empresa. Se fosse uma empresa, eu teria 3 opções de estratégia. Primeira seria a liderança de custo, mas para isso eu teria que estar alinhado a clínicas populares. Por quê? Porque elas oferecem consultas a preços mais acessíveis, atendem uma grande quantidade de pessoas. Mas se a estratégia escolhida fosse diferenciação, um hospital renomado que quisesse colocar o melhor especialista em ação numa área muito específica e podendo cobrar por sua exclusividade, seria outra estratégia. Essa estratégia de diferenciação, ela podia estar associada a uma estratégia de foco. Por exemplo, um centro especializado em cardiologia que atendesse um nicho específico com excelência. Você percebeu como um diagnóstico profundo e abrangente da sua empresa vai lhe deixar apto para definir qual estratégia você iria implementar para alavancar o seu negócio? E qual seria? Liderança de custo? Diferenciação? Foco? Assim, como ao escolher um tratamento, a escolha da estratégia exige análise. Use ferramentas como matriz SWOT para entender suas forças e fraquezas, assim como você faria exames complementares no seu paciente. Assim como em um UTI, onde o monitoramento do paciente é contínuo, estar atento aos sinais do mercado é crucial. Seja conhecer os movimentos dos competidores, entender suas estratégias atuais ou avaliar capacidades. No mundo da saúde, novos tratamentos e abordagens surgem constantemente
Empresas devem estar preparadas para mudar, assim como os médicos devem se atualizar constantemente. Se uma abordagem não funciona, talvez seja a hora de tentar algo novo ou até mesmo encerrar um serviço que já não atenda às demandas atuais. Assim, como um hospital que tem desde o diagnóstico até a reabilitação, empresas que integram seus processos tornam-se mais eficientes. Foi uma das lições aprendidas hoje, está lembrado? Mas é preciso cautela. Assim como um médico não pode se especializar em todas as áreas da medicina, uma empresa precisa saber onde integrar. Assim como na medicina, no mundo dos negócios, o diagnóstico, o entendimento das variáveis e a escolha do melhor tratamento, e no caso de empresa seria da melhor estratégia, são fundamentais para garantir a saúde e a vitalidade da empresa. E sempre, como um bom médico, mantenha-se atualizado e antenado às novidades. Meu nome é Annelise Gribel, eu sou engenheira, mestre em administração, especialista em reengenharia de processos e reestruturação, com MBA em gestão de saúde e muita história de vida e experiência para compartilhar com você. Nesse canal, eu falo de conceitos fundamentais de gestão de negócio aplicados na área de saúde para que você se torne um gestor bem-sucedido nessa área, além de dar várias dicas de livros e temas associados a esse assunto. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreve. Reengenharia na Saúde e clica no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Também me segue no Instagram, Annelise Gribel.